Eu ainda estou fazendo na forma solo, mas depois eu começarei a chamar os nossos entrevistados, convidados. Eu quero convidar muita gente, porque o programa não pode ser assim, um monólogo do Rubinho, né? O tema de hoje, eu não posso deixar passar a data. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, toda a imprensa fala sobre a mulher. Aliás, de 2 dias para cá, eu vejo que os veículos de comunicação já foram fazendo um aquecimento da data, né? Mostrando números, estatísticas que são escabrosas, né? Sobre feminicídios, porcentagem de mulheres que dão queixa na delegacia da mulher, e uma porcentagem ainda muito baixa. As medidas protetivas ainda não funcionam, a mulher sofre muito ainda hoje, por sua condição simples de ser mulher. Porque para muitos homens, a mulher ainda é apenas uma serviçal dele. Alguém que ele usa e depois se descarta. Eu vi isso na minha família. Eu tive que enfrentar aí alguns machões aí para que eles respeitassem minha irmã, minhas irmãs, né? Não foi fácil. Hoje os tempos são melhores, mas é sempre bom, nessa data, fazer uma reflexão à luz do pensamento espírita, né? Porque senão nós ficamos apenas no que os veículos de comunicação dizem. Nos veículos de comunicação está aí a luta da mulher para se emancipar, direito a salários iguais, para funções iguais, muito justo. Melhores condições de trabalho, abaixo o preconceito, a discriminação. É bom lembrar também que o movimento em defesa da mulher é coisa do século XIX, uma época em que a igreja ainda nem considerava a mulher como um ser dotado de alma. As mulheres não tinham alma para a igreja. Não pode, não. Ainda hoje, as mulheres não ocupam certos cargos dentro da hierarquia do clero. Eu não vejo mulher bispo, nem mulher papa até hoje, não. É um negócio que está começando a mudar agora. Mas as mulheres já estão aí ocupando postos relevantes na nossa sociedade. Isso não é de agora, e nós sabemos que algumas mulheres ocuparam até papéis de general na história. Eu vejo a Margaret Thatcher, primeira-ministra da Inglaterra, né, do Reino Unido, conduziu o seu mandato com um pulso muito firme. Era chamada a Dama de Ferro. Na história mais recuada, nós tivemos Catarina de Médici na França, também promovendo guerras, promovendo a Noite de São Bartolomeu, por exemplo, que não foi uma noite só, mas foi um massacre de vários meses contra os protestantes. Mas vamos começar a lembrar também que as mulheres trabalhavam como operárias, e isso começou lá nos Estados Unidos, e as mulheres resolveram fazer um motim. O ano era de 1857, é um ano muito caro para nós espíritas, ano de lançamento do Livro dos Espíritos. As mulheres fizeram um motim, aquilo ganhou as páginas dos jornais, aquilo ganhou repercussão no mundo, elas queriam direitos iguais, e naquele motim houve um incêndio, e 129 mulheres operárias pereceram no incêndio. Houve uma comoção muito grande, então aquele 8 de março foi colocado como uma data muito emblemática. Depois, no mesmo 8 de março, lá na República Soviética, que estava nascendo, né, em 1917, estava começando a Revolução Russa, mulheres soviéticas também foram às ruas pedir melhores condições de trabalho, etc. E, na década de 30, 40 do século passado, as mulheres disputando melhores condições de trabalho, e hoje podemos dizer que elas estão aí quase que em pé de igualdade com os homens. A gente vê campeonato de futebol feminino e as mulheres jogando futebol. Um esporte que parecia tipicamente dos homens, né? Mulheres dirigindo, pilotando aviões,
mulheres dirigindo máquinas, mulheres já como astronauta, viajando à Lua. Tá? O que mais? Mas isso não deve nos surpreender. Não, não, não. O que nós precisamos ver é se a mulher está abdicando do seu papel de mulher. Porque a mulher tem um papel diferente do homem. E isso ela não pode negar. Ela não vai negar a sua natureza. A mulher, Deus fez a mulher e o homem já com uma certa visão, primeiro, manter a espécie humana, porque os dois se atraem, homem e mulher, macho e fêmea. Mas não pensem vocês que os espíritos vão ser sempre homem ou sempre mulher. Ah, agora sim. Agora nós chegamos na questão espírita. Eu quero colocar aqui um artigo da Revista Espírita, para vocês analisarem comigo. Vamos ver se fica melhor assim ou assim, no tipo 8. A Revista Espírita de 1866, né? Kardec viveu o século XIX e ele praticamente acompanhava tudo que saía nos jornais da França e do mundo. Le Siècle, Le Moniteur, Le Monde. Ele lia os jornais, as revistas da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e ele via o movimento de emancipação acontecendo e ele discutiu isso lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou simplesmente Sociedade Espírita de Paris, como ficou denominada a entidade por ele fundada. Eu falei que era a revista de 1866, não é, eu me enganei. É maio de 1867. Uma mensagem aí do senhor Morin, o médium, em Sonambulismo Espontâneo, ele escreveu um artigo muito bonito que Kardec achou que, entre os vários que ele recebeu, esse merecia uma consideração maior e publicou-o na revista espírita daquele mês. Que influência deve ter o espiritismo sobre a condição da mulher? Vocês podem ler aí? Dá para ler? Em todos os tempos, os homens têm sido orgulhosos. É um vício inconstitucional inerente à sua natureza. O homem, falo de sexo, é homem forte pelo desenvolvimento de seus músculos, pelas concepções um pouco ousadas de seus pensamentos. Não levou em consideração a fraqueza que se faz alusão nas Escrituras, fraqueza que faz a desgraça de toda a sua descendência. Eu não posso mexer aqui, mas eu posso parar um pouquinho e conversar com vocês, enquanto vocês vão lendo. Esse artigo, vocês podem depois lê-lo com mais calma em casa, na sua casa. Mas eu quero dizer que, já no Livro dos Espíritos, há uma questão lá do número 200, e daí para frente, na parte segunda, que fala do mundo espírita, em que Allan Kardec pergunta se há sexo nos espíritos. Lá, do lado de lá, não aqui. E os espíritos respondem, sim, mas não como entendeis. Não é orgânico. O sexo orgânico é no corpo. Nos espíritos existe a simpatia natural que aproxima os espíritos entre si. Assim é, vamos dizer, a troca de energia entre os espíritos, tá bom? E ele vai indo nas perguntas até que chega numa pergunta assim. O espírito pode reencarnar ora homem, ora mulher? Diz, os espíritos confirmam. Sim, é o que acontece. Porque se o espírito só reencarnasse homem ou só mulher, ele só aprenderia na Terra, nas suas experiências, o que sabe o homem ou o que sabe a mulher. Por isso, alterna-se, a alternância. Ora vimos no corpo feminino, ora num corpo masculino. Os machões aí podem até ficar de cabelo arrepiado, mas é verdade. Por quê? Porque para o espírito pouco importa. Esse pouco importa aí merece uma reflexão. Se ele vai vir no sexo masculino ou feminino. Por quê?
O que importa é a prova pela qual ele deva passar, a experiência pela qual ele deva passar. Ora, se eu quero me redimir quanto à maternidade, que é algo que eu desprezei nas mulheres quando eu era homem, então eu quero sentir o que é ser mãe, o que é ter filhos, o que é amamentar, e aprender a ser sensível como um coração de mãe. Porque a mãe tem isso. Eu vejo homens, agora falando das minhas observações, eu vejo homens que têm jeito todo feminino de ser dentro de casa. Se ele for lavar a louça, ele vai lavar bonitinho. Se ele tiver até que costurar, ele aprende. Se ele tiver que preparar um prato e congelar, ele faz. Porque algo dentro dele já mostra que ele um dia fez. Essa existência está sendo uma repetição. E basta você começar a fazer, que tudo volta de novo. Recordar é viver. Né? Também assim você vê mulheres que na vida profissional agem e pensam como homem. Quer dizer, como um homem pensa. Ou, teoricamente, nós achamos que o homem é mais racional, etc. E há mulheres que dirigem empresas muito bem. Que, olha, dão ordem, sabem distribuir tarefas, sabem comandar, têm visão de mercado. E você fala, nossa, excelente gestora. Em casa, ela talvez não saiba nem pregar um botão. Há mulheres que são muito bem-sucedidas no mercado profissional, mas em casa ainda estão aprendendo. Para cozinhar é um desastre, não sabem. Trocar a roupa do bebê, ficam, como é que eu vou fazer isso? Trocar a fralda. São espíritos que estão vivendo experiências inversas para desenvolver outras habilidades, virtudes, que eles não teriam, não tiveram, não agregaram só no sexo. Então, essa coisa de que o homem é superior à mulher, a mulher ao homem, é balela, porque nós trocamos de papéis. Ora, estamos no papel masculino e feminino. Agora, as inversões ocorrem? Ocorrem. Pouco importa ao espírito em que sexo ele vai reencarnar, é uma questão que eu costumava discutir muito com os meus colegas nos estudos espíritas. Na verdade, pouco importa quando o espírito sabe, tem consciência do que ele precisa fazer na sua reencarnação. Mas há muitos espíritos que reencarnam quase que compulsoriamente. Eles vão quase que rodam, eles são atraídos por um embrião que acaba de estar, de um óvulo que está acabando de ser fecundado, há uma energia que aproxima o espírito e ele reencarna. Às vezes nem estava esperando reencarnar. Então, muitas vezes ele já está aí reencarnado e, para sua surpresa, se apalpa e é uma menina linda, ou não, né? Mas ele diz, mas eu não quero, eu quero fazer tudo o que eu fazia como eu era homem. Ou ele se adapta ao corpo que ele recebeu, ou ele pode ter problemas. E hoje, nos tempos modernos que nós vivemos, quando vão caindo as barreiras do preconceito, ora, o espírito que não se sente bem num corpo masculino, o que ele começa? Mamãe, quero deixar o cabelo crescer. Mamãe, eu quero aprender balé. A mãe fala, nossa, meu filho, ele está com um perfil feminino, psicologicamente feminino. E deve entender isso. A sociedade deve entender. Da mesma forma que meninas começam a cortar o cabelo mais curto, querem fazer o que os meninos fazem, têm um jeito próprio de ser, masculinizado, mas se tiverem que casar, e se o corpo estiver produzindo os hormônios nas condições necessárias, poderá casar sim e ser mãe. Um menino poderá também, mesmo que tenha uma condição afeminada, poderá ser homem e fazer o papel do homem, se casar, ter filhos.
É um assunto difícil de tratar numa live, e sozinho eu não estou à altura. Eu vou precisar trazer aí a ajuda de muita gente, psicólogos, estudiosos da doutrina, mas hoje eu vou falar um pouquinho de livro. Eu estou aqui com o livro da minha amiga Magali Oliveira Fernandes. Vai aparecer invertido aí para vocês ou não? Olha, História da Minha Vida, George Sand, ou Sand. George Sand é um autor do século XIX. Escreveu muitos livros e a própria biografia em vários volumes. A minha amiga Magali fez, a partir de uma tradução do francês para o português, ela fez uma síntese disso, uns recortes. O livro está muito lindo, Magali, se você está assistindo, mas eu te confesso que eu preciso ler. Eu preciso arranjar tempo e ler. Eu folhei e gosto do que eu vejo. Mas o meu irmão Salvador, que você conhece, o Dodô, já leu todo. Ele já me contou. Ela é nascida em 1804. Eu me entreguei agora. O George Sand, na verdade, não existiu. É um pseudônimo. Pseudônimo de Aurore Lupin. É um nome um pouco maior que isso, né? Amadine Aurore de Lupin. Amandine Aurore Lucille Dupin. Como ela não podia publicar com o seu próprio nome, porque à época mulheres não assinavam, não podiam arriscar a carreira de autora, ela usou o pseudônimo George Sand. Tá? Eu termino com essa nota aí do livro da Magali, como uma sugestão de leitura. Eu não falei editora Unesp. Nossa, teve apoio de várias instituições, até de uma câmara francesa aqui, da embaixada francesa. É isso mesmo, Magali? Magali, um dia, quando eu tiver dominado aí as ferramentas da técnica aqui de fazer live, aí nós podemos dividir a tela aí e você vem falar um pouco, tá bom? A gente faz uma entrevista. Meus amigos, para terminar, o Victor Hugo, O Homem e a Mulher. Vocês devem conhecer, porque é tão comentada. Eu já vi casamento, o padre ou um convidado fazer o casamento desse jeito. Vamos ver se eu consigo interpretar essa poesia, que é muito bonita. Diz mais ou menos assim: o homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz. O coração produz o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço,
Cantar é conquistar a alma. Bonito ou não? Avancei demais, desculpem. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, aonde começa o céu. Olha, que tal? Espero que com esse poema de Victor Hugo, O Homem e a Mulher, a gente possa dizer aquilo que eu não consegui transmitir aqui. É que a mulher não pode abdicar daquilo que é bonito nela. A delicadeza, a feminilidade. Porque senão ela já não é mais mulher. Ela quer deixar de ser mulher? Então tudo bem. Mas enquanto ela quiser ser mulher, preserve sua natureza feminina. Eu hoje mesmo vi uma moça dizer assim, terminou o expediente, parabéns, sexta-feira, sextou, vou tomar minha cerveja. Ora, soou tão mal. Quer dizer, tá bom, ela não precisava nem falar, né? Uma coisa feia. Porque a cerveja, o homem bebendo cerveja de dia, de manhã, à tarde, à noite, se embebeda nas festas, faz cada papelão por causa da cerveja. Se a mulher for por esse caminho, tá mal. Agora, a mulher, enquanto essa coisa delicada, os homens só vão cuidar bem. Claro, porque elas merecem. Parabéns, mulheres. Até o próximo programa. A vida continua. E vocês continuam sendo especiais. Vamos, então, chamar a nossa vinheta de sempre e terminar. Até a próxima, se Deus quiser, com mais... Ok? A vida continua. Tchau, gente.